Olá pessoal, bom dia a todos. Terça-feira, vamos que vamos, no Dia Internacional da Mulher. Eu continuo aqui na semana do início da nossa pós-graduação de Nutrição Esportiva e Estética, turma número 6, né? Mais uma vez aqui falar quanto que eu estou feliz por essa semana em si, porque voltamos às aulas presenciais, né? Depois ali de tanto tempo. Então nós já temos ali nossos 100 alunos na turma presencial e mais de 500 alunos ali na nossa turma online, né? Com alunos de todos os lugares possíveis e imagináveis. Temos alunos de todos os continentes, isso é muito, muito legal. E na verdade mesmo aqueles alunos que optam pelo modo presencial acabam tendo aqui o complemento pelo modo online, com certeza. Afinal de contas, né, o volume de conteúdo do modo online é inimaginável, seria inimaginável há tempos atrás. Bom pessoal, ontem, assim como eu faço com frequência, né, abro aqui caixinhas de perguntas e sempre aquela mesma questão. Nas caixinhas de perguntas eu recebo perguntas fechadas, mas que na verdade as respostas deveriam ser abertas. Cada pergunta ela mereceria uma live, porque realmente não são perguntas onde se responde sim ou não, e na verdade temos aqui uma série de possibilidades, né? Então até peguei umas 3, 4 ali para a gente estar aqui discutindo hoje, mas o que me preocupa, na verdade, é essa questão de que muitas vezes até profissionais que não têm muita experiência, eles recebem essas perguntas fechadas e respondem também de maneira fechada. Então essa que é uma grande dificuldade, porque aparentemente é algo simples e não é algo extremamente complexo. Por exemplo, pessoal, eu recebi ali umas 3 perguntas relacionadas à testosterona, né? Reposição de testosterona em homens, no sentido de que, né? Rodolfo, o que você acha de manter uma TRT, uma terapia de reposição de testosterona, para manter os níveis de testosterona próximos do limite máximo de referência? Tá, a princípio, até pode ser interessante com essa visão. No entanto, não podemos apenas justificar com números uma necessidade ou não de uma reposição hormonal. É necessário também uma análise clínica. E também, já puxando aqui vários ganchos, esse homem ele deseja ter filhos tão em breve, porque claro, fazendo uma reposição de testosterona, ele vai ali tendo uma infertilidade naquele momento, principalmente que ele está fazendo a reposição. Depois, claro, isso pode ser reversível na maioria das vezes, mas dependendo, vão se passando o tempo, vai ficando anos e anos e anos fazendo essa reposição, aí quando deseja ter ali um filho, acaba não conseguindo. É até uma realidade de alguns amigos. Olha quem está aqui, olha o dono aqui da palavra desse assunto aqui, Dr. Bruno César, a nossa maior referência aqui em endocrinologia no Brasil, né? Um abraço aí, Brunão. Olha só, entrou num momento que eu estava falando aqui exatamente sobre testosterona, um pouquinho do que eu aprendo com você nas nossas pós-graduações. É isso aí, ótimo, Bruno. Então, realmente, né, as pessoas querem ter uma resposta simples por meio, por exemplo, de uma interpretação de exame laboratorial, analisando apenas números. Mas o profissional sério, ele estará analisando, além daqueles números encontrados, toda ali uma clínica desse paciente, né? Realmente, qual que é o seu histórico, quais são os seus objetivos, se realmente justifica a entrada de alguma medicação para aquele paciente ou não, se deveria ajustar o seu estilo de vida. Lembrando, né, hoje muito se fala de testosterona, mas pouca gente quer ajustar o seu estilo de vida para ter uma saúde hormonal mais adequada, estar ali ajustando os seus disruptores endócrinos ao longo do dia, que apesar da palavra ser bonita, é complexa, mas são para medidas extremamente simples, como por exemplo, o ajuste do seu controle de sono, ajuste do seu controle do estresse, das suas atividades ao longo do dia, e isso pouca gente quer. Agora, a maioria pessoal já quer entrar com alguma medicação e achar que aquilo realmente ali vai ser a solução, o que algumas vezes acaba sendo sim, mas
quando está dentro de um contexto extremamente bem ajustado. Outro exemplo, né, TPM, aproveitando aqui o gancho, né, do Dia Internacional aqui da Mulher, né, a síndrome pré-menstrual acaba sendo ali um transtorno para muitas mulheres, desde questões psicológicas até mesmo questões físicas, onde realmente muitas mulheres sofrem muito com isso. Aí já vem aquela questão, o que eu tomo para a TPM? Aí entra o clássico, né, óleo de prímula. Ok, óleo de prímula, uma fonte de GLA, ácido gama-linolênico, e realmente temos ali aplicabilidades, principalmente com relação aos sintomas físicos, com a suplementação de óleo de prímula. Temos Vitex Agnus Castus, falando aqui de fitoterapia, algo aqui um pouquinho mais específico. Temos sim muitos estudos robustos mostrando melhorias com relação aos sintomas, nesse caso físicos e também psicológicos, com a suplementação com Vitex Agnus Castus. Ok, tá, mas antes de pensar nisso, nós precisamos aqui estar ajustando qualquer deficiência vitamínica e mineral. Esse é o primeiro ponto. Isso vem antes da suplementação, que eu poderia falar de Crocus sativus, Angelica sinensis, tem vários nomes bonitos aqui com posologias para vocês anotarem e acharem o máximo, mas isso não vai funcionar caso você tenha alguma deficiência vitamínica e mineral, e as clássicas, vitamina D, né? Com a baixa exposição ao sol é muito comum, não apenas mulheres, homens, idosos, todos nós estamos aqui predispostos a uma deficiência de vitamina D, e baixos níveis de vitamina D vão piorar ainda mais os sintomas do período pré-menstrual, assim como zinco, magnésio, cálcio, só para citar alguns dos mais comuns em termos ali algum tipo de deficiência. Então a mulher com uma deficiência em um ou mais desses micronutrientes, com uma baixa qualidade de sono, uma rotina de estresse descontrolada, porque o estresse na verdade ele é bom, o estresse é o que faz a gente se mexer, né, de realmente buscarmos aqui nossos objetivos, etc e tal, mas a questão é o mau controle do estresse, é você brigar desde o trânsito, brigar com o marido, brigar com o funcionário, brigar com a funcionária em casa, enfim, isso realmente é um mau manejo do estresse. Então, uma mulher nessas situações, né, deficiência nutricional, baixa qualidade de sono, baixo controle do estresse, enfim, chega o momento do período pré-menstrual, ela entra ali num colapso praticamente devido a vários fatores estarem errados, e não vai ser apenas o Vitex Agnus Castus que vai ali resolver, ou Angelica sinensis, ou Crocus sativus, ou óleo de prímula, entre tantas outras possibilidades que nós temos com estudos robustos. Ontem até recebi também uma pergunta na mesma caixinha. Rodolfo, me lista os suplementos que realmente têm comprovação científica. Tá, ok, mas comprovação científica para quem? Em qual situação? Então, estamos aqui em um momento onde nós temos muita informação, só que a população em geral está generalizando essas informações, como se realmente existe uma resposta para todo mundo, né? Vamos colocar lá um suplemento que tem centenas, né, milhares, né, de evidências científicas interessantes. Cafeína, ok, cafeína para performance, tá, mas se a pessoa não é uma boa metabolizadora de cafeína, ela não vai entrar nessa situação. Então temos aqui várias e várias possibilidades, e sempre a individualidade acaba sendo o mais importante. Problema, falando agora do lado profissional, né? Hoje eu sou coordenador de pós-graduações, então lido diretamente de um lado com as maiores referências do Brasil naquilo que fazem, seja na área da medicina, da educação física, da nutrição, psicologia, entre outras áreas. E também tenho contato direto hoje com milhares, eu disse milhares, de profissionais que acabaram de se formar, a maioria deles, e também temos outros, claro, já com a sua carreira muito bem estabelecida. Mas qual que é a questão, né? Eu vejo a diferença das duas gerações. A minha geração, né, e até nós temos professores, né, mais velhos, inclusive, né, com seus 50, 60 anos de idade e com muita bagagem, né, comparando com a nova geração,
nós tínhamos, né, uma visão realmente de que nós tínhamos que galgar passo a passo, degrau a degrau, e com isso chegaríamos depois de 10, 15, 20, 30 anos de carreira, realmente com uma bagagem adequada para aí sim estarmos levando o conhecimento adiante. Hoje a pessoa está na faculdade, primeiro dia do curso de nutrição ou de medicina, já monta o seu Instagram, já começa a gerar um monte de informação. Então, aparentemente, e não é por maldade, essas pessoas se deparam com várias publicações onde realmente eles acreditam que ali está a verdade. Nossa, realmente a creatina é bom para todo mundo tal, e começa a bombardear isso na internet, enfim. Então vai faltando esse manejo um pouco mais delicado, a gente se tratar de assuntos extremamente polêmicos, no sentido aqui que fazem se tornar polêmicos. Na verdade, eles não são polêmicos, na verdade são simples. A questão é a maneira como são abordadas. É igual voltando até no assunto da testosterona, né? Hoje tudo é testosterona, né? Antes era para o homem, hoje também para a mulher. Então, realmente não é por aí, não é bem por aí, né? Esses termos que criaram recentemente, hormonizado, né? São situações assim que é complicado, onde, vamos colocar que a mulher está lá com um casamento que já foi para o buraco, está toda lascada na vida e acredita que a falta de libido é por falta de testosterona, e vai lá buscar uma reposição de testosterona achando que isso vai resolver o seu problema. O homem vai na academia, só fica lá no smartphone, não faz nada com nada, aí acredita que a falta de resultados também está relacionada ali à falta de uma testosterona, entre outras situações. Se é para perder gordura, está faltando GH. Então, essas informações distorcidas acabam sendo complicadas, e paralelo a isso, temos muitos profissionais que não fazem isso por amor, que não escolheram essa profissão, seja a nutrição, a medicina, a educação física, porque realmente querem ajudar pessoas e sim enxergam um consultório como uma empresa para gerar dinheiro. Qual que é a diferença? Aquela pessoa que ama o que faz, ele tem seu consultório e vai ganhar muito dinheiro, mas de uma maneira indireta ali, não é no sentido, não é o objetivo principal dele. Então ele vai sentar com o paciente, ele vai ouvir toda a sintomatologia, ele vai ouvir todas as características, vai fazer uma análise muito bem adequada. Em paralelo, outros que estão preocupados apenas em encher o consultório, e cada vez isso cresce mais. Essas pessoas que na verdade não são médicos e nutricionistas, eu vejo como um empresário, como se vendesse caneta, toalha, papel, vende consultas, né? Realmente não vai se preocupar em nada com a clínica em si do seu paciente, vai utilizar ali inúmeros recursos, vendas de produtos e serviços no consultório, desnecessários na sua maioria, e que realmente mais vão trazer malefícios para o seu paciente do que benefícios. Nos últimos dias nós tivemos até um óbito, né, de uma artista, uma pessoa muito famosa, que aí ficou claro ali realmente as prescrições que ela recebeu sem pé nem cabeça nenhuma, uma polifarmácia absurda, uma pessoa saudável utilizando inúmeros tipos de medicamentos, é um para acelerar, é um para dormir, é um para queimar gordura, é um para tirar o apetite, é um não sei o quê. E eu confesso para vocês que eu não me espanto quando eu vejo isso. Na verdade eu me espanto, sendo muito sincero, eu acho que morre pouca gente, com tantas gambiarras que estão sendo feitas. É que realmente são pessoas que na sua maioria, que buscam esse serviço, a sua maioria não tem assim um histórico de saúde tão ruim, são pessoas jovens na sua maioria, por isso que não morre mais gente ainda com tanta bagunça que tem sido feito nos últimos anos, né, com relação a as clínicas, né, de estética, vamos dizer assim, né, que isso não é uma nutrição esportiva, uma medicina esportiva, é estética, né, e é impressionante que nem atletas, muitas vezes nem pessoas que vivem disso, né, seja até um atleta profissional de uma modalidade esportiva que não tenha doping, nem eles usam tanta medicação quanto hoje estão se utilizando ali em clínicas mirabolantes aí que prometem grandes resultados e na verdade entregam grandes resultados. Claro, a curto prazo vão entregar sim, e por isso que essas clínicas estão sempre cheias, porque a amiga vê a outra indo em um mês tendo resultado, ela vai atrás e isso vai gerando realmente ali um público gigantesco seguindo esses tipos de protocolos, né? Então, mais uma vez,
com tudo que eu já vi, né, que eu tenho visto nos últimos anos, né, principalmente quando eu tinha uma rotina cedo à tarde à noite no consultório, recebendo pacientes que passavam em tudo quanto é clínica, eu acho que morre pouca gente pelo tanto de gambiarra que acaba sendo feita. Essa polifarmácia extrema, e isso realmente é algo infelizmente comum hoje para pessoas que não têm necessidade alguma da utilização desse monte de substâncias e só recebem essas prescrições porque o profissional está ganhando em cada uma das prescrições, está ganhando desde a coleta de exame de sangue dentro do consultório até qualquer tipo de prescrição, até qualquer tipo de tratamento realizado dentro da sua clínica. Então, se você vai nessas clínicas de picaretas, com uma bolsa da Chanel, você vai receber um determinado protocolo, uma bolsa da Louis Vuitton, outro protocolo, e por aí vai. Então não é a sua clínica, os seus exames, a sua necessidade que vai determinar o seu protocolo, e sim a marca do relógio, a marca da bolsa, o seu sobrenome. Essa é a grande verdade, seja aqui em São Paulo, seja no Nordeste, seja no Sul do Brasil, em qualquer região. Então, antes de entregar a sua saúde na mão de qualquer um, não use apenas o Instagram para avaliar isso. Pergunte quem foi, quem conhece, da cidade específica. Eu vejo muitas vezes pessoas saindo de cidades onde tem grandes profissionais, vindo aqui para São Paulo achando que aqui que está a solução dos seus problemas. Aí cai na mão de um picareta que é famoso só na internet, que no mundo real, né, nem realmente faz aqui qualquer tipo de atendimento, e por aí vai, né? Então, essa é a grande realidade, né, pessoal? E por isso que eu digo assim, a dificuldade que eu tenho muitas vezes de responder alguma pergunta mais fechada, porque cada pergunta fechadinha, ela acaba sendo um estudo de caso, né? Acaba sendo um estudo de caso para várias outras possibilidades, né? Então, olha só, pessoal, outra questão interessante, né, que eu recebi aqui, falando só de ontem aqui das perguntas, sobre sempre esse assunto, né? Zerar carboidrato numa fase de definição muscular, né? Pessoal, tudo vai depender do que aquela pessoa está fazendo e qual resultado ela está tendo. Vamos imaginar aqui uma primeira consulta. Vamos falar em números, né? Mas aí vocês já imaginam alimentos. A pessoa chega no consultório ingerindo 3 gramas de carboidrato por quilo de peso. É a partir dali que o profissional vai começar os seus ajustes. Vamos imaginar que agora ela vai buscar reduzir gordura corporal. Então a injeção de proteínas tem que estar adequada. Nesse caso de definição, vamos colocar aqui em média 2,5 gramas de proteína por quilo de peso, injeção de gorduras adequada, e o carboidrato de 3 gramas, você dá uma baixadinha para 2,5, analisa o gasto energético e vê o resultado que aquela pessoa vai ter. Na semana seguinte, verificar se mantém, se ajusta, se sobe, se desce. Então não tem regra. Muitas vezes uma pessoa com 2,5 gramas de carboidrato por quilo de peso, ela consegue chegar no seu objetivo. Agora, outras pessoas vão precisar de uma ingestão um pouco menor, mas muita atenção, porque carboidrato muito baixo, além de proporcionar queda na produção de energia em si, vai prejudicar a performance no treino, também pode afetar o seu intestino. Muita atenção sempre com o intestino. O intestino é um dos nossos principais sistemas aqui do nosso corpo, né? Acaba sendo muitas vezes ignorado. Se você está em um processo de desbiose, ou seja, com um desequilíbrio entre bactérias benéficas e bactérias maléficas no seu intestino, você vai ter prejuízos até mesmo do lado emocional. Pessoal, olha só como que nós estamos em uma fase onde a grande parte das pessoas estão mais doidas que o lobão, né? Tá todo mundo maluco, né? No sentido de sofrerem com relação à questão psicológica, a ansiedade, a dificuldade de se manterem no foco, de buscarem os seus objetivos, de aceitarem que não se pode ser bom em tudo, como a mídia acaba mostrando pra gente, né? Essa positividade tóxica, né? Então, hoje nós precisamos de saúde mental, e uma das bases para a nossa saúde mental é o intestino, é você ter um intestino saudável. Tendo um intestino saudável é uma boa parte do caminho andado ali para a sua mente estar em paz, estar em sintonia. Para você ter uma ótima produção de serotonina, por exemplo, você precisa ter uma ótima saúde intestinal. Voltando na questão até da TPM, né, que assombra muitas mulheres,
Uma mulher em processo de desbiose também tem ali mais dificuldade de ter um controle com o seu período pré-menstrual. Então não adianta tomar sólido de prímula, vocês estão vendo? Só voltando nesse assunto, intestino adequado, alimentação sem qualquer tipo de deficiência, e aí eu entro mais, temos essa questão da vitamina D, que é mais do que uma alimentação, nós precisamos de uma exposição solar adequada ou até mesmo uma suplementação com vitamina D para não termos aqui qualquer tipo de deficiência. Aí precisa ter zinco, precisa ter magnésio, vitamina B6, controle do estresse, sono adequado. Qual mulher que tem isso hoje? São pouquíssimas. Aí realmente chega um período ali de TPM e entra quase que do avesso, né? E isso vai simplesmente ali se aumentando ao longo da vida, e quando se vê já está no climatério, depois da menopausa, e nada foi feito lá atrás. E imagina só, né? Durante toda a sua idade fértil, não se cuidou, quando chega na menopausa, a chance também de não continuar estar se cuidando acaba sendo tão grande quanto. E falando aqui de um período da menopausa, nós temos aqui várias complicações devido à queda dos níveis de hormônios estrogênicos. Então, com isso, temos ali agravantes com relação à perda de memória, baixa concentração, maior chance ali de níveis elevados de homocisteína, com isso, maior chance no desenvolvimento de Alzheimer, depressão, queda de libido. Então, aí nós temos vários e vários outros problemas, andando aqui um pouquinho na cronologia, né, saindo ali da TPM, indo lá na frente na menopausa, temos ali vários outros problemas que também existem, várias formas de utilizar alguns suplementos, e até mesmo em alguns casos a reposição hormonal pode ajudar demais aqui a saúde dessa mulher, mas antes disso temos que ter o dever de casa feito com relação à alimentação, com relação ao estilo de vida, senão não adianta. Então, tapar o sol com a peneira, você acaba ali sendo algo menos pior, mas você não vai conseguir realmente ali resolver todos os seus problemas, né? Nós sabemos que a obesidade hoje cresce de maneira exponencial, cada vez nós temos mais pessoas com sobrepeso e obesidade. E a obesidade, claro, né, acaba trazendo também algumas consequências que vão piorando tudo isso. Por exemplo, resistência à insulina. Uma pessoa com mais resistência à insulina vai ter dificuldades com relação ao seu período pré-menstrual e também com relação desde o climatério e até mesmo a menopausa. Então, pessoal, a base era a mesma para qualquer situação, para qualquer pessoa. Daí eu entro naquela questão da nutrição da família, né, onde o casal, um tem que ajudar o outro nesse sentido de estar buscando uma boa alimentação, pensando no seu envelhecimento, pensando na alimentação dos seus filhos, na introdução alimentar de um futuro filho e uma melhora da fertilidade, né? Olha só que ponto que nós chegamos, né? Das pessoas terem dificuldade em engravidar, né? Olha só como é que daí aí que esse momento que a gente para pensar, não está normal, isso não é normal, virou comum, mas não é normal, né? As pessoas terem dificuldade para engravidar, sendo que há 2 gerações atrás tinha-se 10, 15 filhos lá e enfim, né? Agora, hoje, para se realmente conseguir ali ter uma melhora da fertilidade, tem que se trabalhar ali e muitas vezes buscar profissionais que trabalham com essa situação, né? Para conseguir ali ter algo que é a nossa principal função aqui nesse planeta, né? Que é nascer, crescer, ter filho e morrer. E as pessoas não estão mais conseguindo terem filho com tanta facilidade assim. Daí, claro, envolve inúmeras questões de disruptores e também até questões de desejo, né, das mulheres de não quererem terem muitos filhos, envolve inúmeras situações que, claro, né, acabam levando a essa situação. Mas não é normal, pode, de novo, ter se tornado comum, mas isso não é normal. Então, esse nosso ajuste com essa vida moderna, tão tecnológica, que no passado levava-se anos para qualquer tipo de mudança e hoje muitas vezes se dura segundos, né? Onde realmente as notícias chegam de forma, uma velocidade da luz às nossas vidas e de repente elas também já saem da nossa vida. Agora é guerra na Ucrânia, amanhã é outra coisa, a gente nem vai lembrar da guerra da Ucrânia já, garanto para vocês. Daqui a pouco ninguém mais lembra do Covid, porque é tanta coisa, é tanta informação que ninguém está conseguindo mais absorver e refletir sobre tudo isso, né? Então, e com isso a gente vai passando a vida, passando por ela e não vivendo, essa é a grande verdade, né? Então, por que eu falo tudo isso, né?
todas essas questões, porque isso está totalmente relacionado a tudo que me perguntam, desde o aluno que me pergunta como conseguir sucesso no consultório, ou sucesso profissional, ou até mesmo aquele paciente que busca ali ganhar massa muscular e realmente emagrecer e várias situações. Eu recebi também, quando eu abro a caixinha de perguntas, é muito legal, eu recebo muita pergunta, né? Então acaba me gerando aqui ideias para falar sobre vocês, sobre conteúdos específicos. Algumas mulheres, pelo menos umas 3, 4 mensagens desse tipo, colocando, né, que desejam ganhar massa muscular e já estão em uma idade mais avançada, no caso, mais de 50 anos, né? Uma, se eu não me engano, 62 anos e tal. Então a verdade tem que ser dita. É possível? Claro, mesmo se a pessoa tiver 90 anos de idade e começar um exercício físico, principalmente a musculação, ela terá melhora principalmente nas suas características funcionais, melhora de força. Agora, hipertrofia, já começamos a ter ali uma resistência anabólica, então quanto mais idade nós vamos tendo, mais difícil vai ficando. Então, quando a faixa etária é mais elevada, é possível sim, temos inúmeras melhorias, claro, e isso deve ser cada vez mais incentivado, porque na verdade é a faixa etária que mais necessita desses cuidados, agora sem aquela visão de que vai ter uma hipertrofia com a mesma facilidade de que quando tinha 20 anos. Então realmente isso é fato. Agora, outro lado, a questão do meu metabolismo reduz com a idade. Isso já é mais desculpa do que fato, porque dos 20 aos 60 anos, as diferenças no sentido de gasto energético acabam sendo muito pequenas. Então, também vamos de encontro aqui, falando aqui da mulher com relação à menopausa. É claro, o homem também tem a andropausa, que no caso da mulher, a menopausa é identificada com a ausência da menstruação. O homem já não temos um momento específico, é algo mais gradativo. Mas ambos os sexos aqui acabam tendo essa necessidade de um suporte mais adequado nessa fase da vida. Esse suporte muitas vezes aí sim pode ser uma reposição hormonal. Então, com o passar do tempo, nós temos uma mínima queda aqui no gasto energético, mas podemos ter grandes variações hormonais. E essas variações hormonais, aí entra também a minha experiência de consultório, na maioria das vezes ele é muito maior devido a um estilo de vida ruim do que devido ao envelhecimento cronológico em si. Aquela pessoa que tem lá seus 35 anos e está com a parte hormonal destruída por causa de um estilo de vida inadequado. Então, pode ser que encontrem alguém com 60 anos com uma saúde hormonal melhor do que alguém com 35 que não respeita ali o seu estilo de vida. Então, de novo, posso receber aquelas perguntas. Então, após os 60 anos, eu preciso fazer reposição hormonal? Depende, não dá para a gente responder também devido apenas a um número relacionado aqui à idade, ou apenas devido aqui a um determinado exame que apresentou um valor menor do que o esperado para determinado tipo ali de marcador, no caso até com relação ali a testosterona, por exemplo. Então, da onde veio esse indivíduo? Quem ele é? Como que é o estilo de vida dele? Que resultados que ele está tendo? Resultados que eu digo tanto com relação a performance física, intelectual, sexual, estética, tudo isso nós devemos aqui estar avaliando gradativamente, dentro de uma consulta. Agora, infelizmente, nós temos, não vou dizer muito mais, mas uma boa parcela de profissionais que não estão interessados em saber quem é o paciente que está na sua frente, e sim olhar números e a partir desses números já gerar ali uma prescrição engessada para essa pessoa. Então, até recentemente, eu digo recentemente, falando aqui de últimos 10 anos, já não é tão recente assim, começou nas clínicas uma tendência muito grande de deixar o adipômetro de lado para usar a bioimpedância para a avaliação de antropometria do paciente. E claro, é mais cômodo, é mais bonito, o paciente acha legal, só que realmente tem uma margem de erro absurda. Então, muitas clínicas, a pessoa chega, faz uma bioimpedância, aí a folhinha já vai para a mão do profissional, seja nutrólogo ou nutricionista, e a partir daquela folhinha vai se realizar ali, junto com outras folhinhas de exames laboratoriais, dali que saem as prescrições.
Eu acho que se fosse para ele fazer esse tipo de trabalho, o paciente nem precisaria entrar na sala, né? Ele poderia ficar sentado na recepção e aí a secretária só entrega a prescrição para ele a partir da análise do profissional com relação a números, porque a clínica do paciente, o paciente na frente, sendo investigado, uma ótima anamnese é tão importante do que aqueles números que são encontrados ali em exames e em avaliações antropométricas, tá? Maravilha. Aqui, consumo de álcool no fim de semana e os efeitos no corpo de quem faz a dieta 5 dias por semana, por exemplo. Acho que é Ana Paula, né? Ana Paula, a verdade tem que ser dita. O álcool, falando de estética, performance, é uma desgraça, é uma merda. Essa é a grande verdade, né? Rodolfo, você bebe? Bebo e bastante, né? Esse final de semana mesmo bebi acho que uns 2 dias. E por que você bebe? Porque eu gosto. Eu não sou atleta, não vou competir, não estou preocupado na minha máxima performance, mas tem que ser realista. Ah, não, agora quero 2 meses na minha melhor forma possível. Corta o álcool. O álcool, pessoal, não tem como a gente defendê-lo, né? Ele atrapalha a síntese proteica, atrapalha a qualidade do sono, ainda mais que você vai beber geralmente à noite, você vai ter uma pior qualidade do seu sono tomando esse álcool próximo do horário de dormir. Então não dá para defender o álcool, dizer que uma cervejinha de vez em quando não atrapalha. Depende, né? E quando você bebe a cerveja sem álcool, pô, Carla, eu me recuso a beber cerveja sem álcool, eu acho uma frescura isso, mas ok, né? Se alguém quiser tomar cervejinha sem o álcool, não teríamos problemas com relação a isso. Ah, não, mas eu sou raiz, eu não caio nessa aí não, se for beber cerveja é com álcool mesmo, né? Mas a gente tem que ser realista com as coisas que a gente faz. As pessoas querem uma resposta do que eles querem ouvir e do que eles querem fazer. Então pode comer doce de leite pós-treino, aquele treininho, nheque, pode, só que você vai engordar. Você não está tendo um treino para isso, para ter uma reposição de glicogênio, sendo que nem você gastou glicogênio. E eu posso... É igual dançar com a irmã, né? É mais ou menos isso, Lucas. Eu não caio nessa aí não, eu ainda faço parte da minoria raiz ali, viu? Eu não caio nessa aí não. Enfim, mas as pessoas querem respostas onde? Pode beber? Pode. Pode comer doce? Pode. Eu vou ter um físico incrível, trincado, linda, maravilhosa? Não. Simples assim. E eu não sei, as pessoas estão com dificuldade de aceitar a verdade ultimamente, né? Saiba o que você está fazendo. Eu posso dirigir a 200 por hora na estrada? Pode. Eu vou ser multado? Pode ser que sim. Vou sofrer acidente? Você está aumentando o seu risco. É tudo igual na vida. Posso transar sem camisinha? Pode. Pode pegar doença? Pode. Posso engravidar? Pode. Faz o que você quiser, meu amigo. Decida-se, né? Agora, vocês querem ter escolha só da parte boa, né? Não tem jeito, né? Rodolfo, você teve sucesso no consultório durante todos esses anos? Tive. Você teve vida social? Não. Então, você trabalhava muito? Demais, 14 horas por dia sentado, trancado numa sala. Tudo é assim, é reto, né? Pega um atleta profissional, vai ver a vida dele se é só maravilha. Realmente, se ele não abre mão de tudo o restante da vida dele para se dedicar naquele esporte. Por isso que... boa, Isadora. Então, as pessoas têm que ser realistas. Isso, na verdade, não só na nutrição, mas na vida, né? Seja numa academia de ginástica, seja na questão acadêmica, seja aqui na sua parte profissional, tudo assim, seja no relacionamento, né? Tudo na vida nós devemos ter as escolhas, cada escolha uma renúncia. E muitas vezes você tem que pensar no peso maior das renúncias do que realmente com relação às escolhas, tá? Perfeito, pessoal. Então, deixa eu ver aqui alguma perguntinha mais específica, vocês gostam, né? Mas assim, álcool, galera, vamos imaginar se eu buscar, é muito fácil, né? Eu vejo aluno muitas vezes me pergunta, né, sobre engajamento em redes sociais. Poxa, eu não consigo ficar montando uma rede social pensando em engajamento, porque para ter engajamento você tem que ficar falando só bobeira.
Por exemplo, vamos imaginar, se eu coloco lá o tempo inteiro álcool, doce, essas coisas, como controlar a vontade de doce, como beber e ganhar músculos. Essas bobeiras, as pessoas são fissuradas porque ninguém quer aceitar a verdade, né? De que realmente cada escolha é uma renúncia. Como que eu fico longe de doce? Não compra. Ah, não, tem que tomar a formulinha tal que aí vai resolver meu problema. Não vai resolver seu problema. O seu problema é você se olhar no espelho, olhar bem na bola do seu olho e falar que você vai mudar. Essa é a verdade. Esse espelho muitas vezes é o nosso melhor psicólogo, né? Até eu falo muito nisso. É sobre a pessoa chega... porque não posso ser radical com o paciente, eu posso, depende de cada caso. Alguns pacientes você precisa sim, não propostas radicais, mas ser radical no sentido de como você vai conduzir esse paciente, ter uma virada de chave mesmo na vida dele. Então é importante termos assim essa visão, né, mais direcionada ali para cada paciente. Até esqueci que eu ia falar aqui, pessoal. Jejum, outro negócio que todo mundo gosta de falar, o tal do jejum, né? Jejum religioso ninguém quer fazer, né? Fazer jejum no sentido... É boa, né? Fazer jejum no sentido de espiritualidade, no sentido religioso, por alguma causa, realmente ninguém quer fazer. Todo mundo quer fazer jejumzinho para ficar sarado, né? Ai, ai, ai. Aqui o Oswaldo, treino 3 vezes por semana, como poderia dividir meus grupos musculares? Né? Eu não sou treinador, né, Oswaldo? Até comecei a fazer educação física, mas aí eu já era nutricionista e acabei ali direcionando meu estudo só para a área de nutrição. Claro que 3 vezes por semana, imaginando uma semana de 7 dias, acaba sendo menos de 50%, mas é melhor do que não treinar nada, né? Então, o que eu sugiro é você buscar um profissional de educação física para estar ali dividindo os seus grupos musculares. No meu caso, desde garoto, desde que eu tenho aqui meus 15 anos de idade, eu divido meu treino um grupo muscular por dia, né? No caso, um grupo muscular por semana. Então, dessa forma, fica fácil dividir ali em 3 a sua rotina de treinamento, né? Se eu fosse fazer hoje para mim, não fazendo uma indicação para você, mas estou ali, o que eu faria comigo, né? Eu deixaria um dia só para membros inferiores e membros superiores dividiria em outros 2 dias, né? Algo, né, teoricamente ali bem simples, né? Seria o que eu faria comigo, mas no seu caso, busque um treinador para estar ali te orientando da melhor maneira possível. Essa pergunta eu recebo toda hora. Qual dica você dá para quem está iniciando na faculdade de nutrição? É realmente, Murilo, você direcionar o seu estudo naquilo que realmente importa e não ficar buscando opiniões diferentes entre de profissionais em redes sociais. E, na verdade, aonde que você vai buscar essa base? Em bioquímica e em fisiologia. Se você dominar fisiologia e dominar bioquímica, você consegue compreender o mecanismo de ação de qualquer suplemento, de qualquer estratégia alimentar e, o mais importante, você vai compreender os mecanismos que envolvem o funcionamento do organismo. Então, isso realmente é a base da nutrição. Né? Como que entender de sistema digestivo, você compreender realmente como que é a digestão de um alimento. Eu vejo profissional que fica lá se preocupando com situações lá de suplemento, qual suplemento que funciona, mas não sabe absolutamente nada de bioquímica, de sistema endócrino. Então, realmente, como é que vai fazer uma interpretação de exames laboratoriais? Os níveis de ureia dessa pessoa está elevada. Tá. O que é ureia? Meus níveis de ácido úrico estão baixos. O que é ácido úrico? Vou usar HMB que vai estimular mTOR. O que é mTOR? As pessoas não sabem, né? Então realmente essa que é a grande questão, é você compreender a base, porque a partir da base o restante você brinca, o restante é moleza. Agora as pessoas só olham a cereja do bolo e não olham realmente a massa, né? Porque a cereja, se você compreender a massa ali do bolo, ela fica praticamente insignificante. Olha só outra pergunta interessante aqui. 3 perguntas legais aqui, ó. No caso aqui, probiótico, né? Probiótico é para o resto da vida ou pode pausar? Pessoal, o probióticos, nós temos aqui vários tipos, na verdade, de cepas que temos aqui ótimos estudos relacionados à obesidade, até mesmo a questões psicológicas e psiquiátricas, desde depressão, ansiedade, chamamos até de psicobióticos essas cepas.
enfim, infecção urinária, temos várias e várias possibilidades de prescrições de cepas para cada finalidade. Agora, um intestino, nós não simplesmente tratamos e cuidamos com suplementação de probióticos, nós precisamos fazer uma modulação realmente intestinal. Algo clássico, muita proteína, pouco carboidrato, ferra a sua microbiota intestinal. Então, se você tem esse perfil de dieta e toma probiótico, não adianta nada. Você precisa ter, primeiro, uma base alimentar que vai ser saudável para o seu intestino, uma ótima ingestão de fibras, você evitar alimentos irritativos, né? Vamos imaginar que é uma pessoa que se entope de xilitol, que é um poliol que acaba tendo ali, trazendo uma irritabilidade aqui para o seu intestino, não vai adiantar ficar usando o probiótico para isso. Agora, vamos colocar aqui dessas situações, né? Dentro de um trabalho que você pega um obeso, que está ali ajustando a sua alimentação. Em paralelo, você pode utilizar sim algumas cepas específicas para isso. Vamos falar de um atleta, de nutrição esportiva, um atleta, um jogador de futebol que está naquela fase onde tem muitos jogos, muitas viagens, a alimentação dentro do possível está adequada. Eu gosto muito de probiótico nessa fase, pensando em melhorar um pouco a imunidade desse atleta. Então, são usos mais pontuais e não uso contínuo, tá? Outra pergunta que eu gostei, enzimas digestivas. Tem gente que usa enzima digestiva direto, eu também não concordo com isso. São situações mais pontuais onde realmente nós precisamos melhorar a digestibilidade daquela pessoa. Mas por que ela não está tendo uma boa digestibilidade? Então, enquanto está tratando a causa, você pode estar usando ali alguma suplementação de enzimas. Algo bem interessante com relação a enzimas, vocês podem, por exemplo, ter lá uma boa alimentação, mas em um momento de viagem, um final de semana, uma festa, alguma coisa mais específica, você pode comer um pouco mais. Então, antes dessa refeição, que não é habitual para você, você pode estar suplementando enzimas para amenizar ali o estrago com relação à digestibilidade. Mas uso contínuo, eu não sou favorável, tá? E pensando aqui até em desconfortos gástricos, sugiro chás. Chás, por exemplo, chá de espinheira santa, chá de guaçatonga, são chás que realmente ajudam, chá de hortelã, são chás que ajudam muito aqui o processo digestivo, chá de bolo também, tá? Então, trabalhar a causa e não basicamente ficar usando algo paliativo ali apenas, né? Então, acredito que nós precisamos ali ter essa visão mais sistêmica. E uma outra pergunta que me chamou a atenção aqui, eu estou finalizando meu curso de nutrição, eu gostaria de saber como você escolhe as equações de gasto energético total dos pacientes. Maiara, não se assuste, está sentada? Eu não escolho, eu não elaboro um plano alimentar para um paciente usando uma fórmula que não foi feita para ele, e sim para uma média da população específica, que nem brasileira enfim. Eu acabo fazendo eu elaboro um plano alimentar a partir do que o paciente está fazendo e não a partir de uma equação de um gasto energético. Eu sei que é diferente do que você aprende na faculdade, eu aprendi desse jeito também na faculdade, que você está me falando, mas já no meu estágio eu vi que essa não era a melhor forma de trabalhar. Estava lá no último ano da faculdade fazendo meu estágio, isso aqui está errado, essa maneira está errada, não está certa. Essa fórmula não foi feita para o João que está na minha frente, para a Maria que está na minha frente. Então, eu vou montar de uma maneira individualizada o plano alimentar. Então, eu sempre fui rebelde, eu nunca segui a boiada, não. Sempre fui ali acreditando nos meus instintos, né? Naquele sentido do que, de novo, da base da bioquímica, da fisiologia e realmente do respeito ao ser humano que estava na minha frente. Então, eu não concordo em você elaborar um plano alimentar a partir de fórmulas, e sim a partir do que o paciente está fazendo. Agora, alguns pontos devem ser analisados, como, por exemplo, a ingestão de proteínas. Então, nós temos uma base muito bem consolidada sobre ingestão de proteínas. Vamos colocar lá, se o objetivo, Maiara, do seu paciente é até mesmo a manutenção ali da sua saúde, tem lá seus 35 anos, rotina de exercício, sempre a pessoa quer melhorar um pouquinho, né, ganhar um pouquinho de massa, tá, mas não é nenhum dos grandes objetivos. Você vai pegar lá 1,7, às vezes até chegar, tem 2 gramas de proteína por quilo de peso, que facilmente é obtido, e vai distribuir isso ao longo do dia. Isso é uma base realmente para você ter. Agora, a fórmula de gasto calórico,
eu nunca trabalhei dessa maneira, eu sempre trabalhei com nutrientes macro e micro e nunca pensei em caloria. A caloria vem depois. Até uma dificuldade que eu sempre tive no consultório, dificuldade assim, né? É o paciente, quantas calorias tem minha dieta? Eu tinha que olhar lá na minha planilha, na época usava sempre Excel, olhava lá na minha planilha e via lá a caloria, porque eu nunca nem me importava com isso na hora da elaboração de um plano alimentar. Sempre me importava com gramas de carboidrato, gramas de proteína, gramas de lipídio e avaliar possíveis deficiências de micronutrientes. Então, de novo, se a pessoa chegava no consultório com 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, eu analisava como que aqueles 4 gramas de carboidrato por quilo de peso estavam distribuídos, quais eram as fontes, de onde estão vindo esses carboidratos, qual o resultado que ele está trazendo para essa paciente. Tem exames laboratoriais, como que estão os níveis de triglicerídeos, como que está a insulina. Então fazia essas relações para aí sim elaborar, confeccionar o plano alimentar do paciente. E olha só, né, Maiara, até uma dica, né, Maiara, tem muito nutricionista que se forma, começa a trabalhar e dá 1, 2 anos já está de saco cheio da profissão. Por quê? Porque acaba sendo uma calculadora de cardápios. Então realmente passa o dia inteiro, faz a consulta, chega em casa, tem que ficar calculando o cardápio. Sendo que quando você confecciona o plano alimentar com o paciente em conjunto, não preocupado apenas em números e sim preocupado no que ele vai conseguir fazer dentro de uma sequência de outros fatores relacionados ao estilo de vida, se torna um prazer estar atendendo alguém. Então pensa bem nisso, não se torne apenas uma calculadora ambulante. Muitas vezes, Maiara, um paciente só com ajustes, só não, né? Porque é muita coisa. A qualidade de sono, atenção plena ao se alimentar, distribuição melhor dos horários ao longo do seu dia com relação à alimentação, melhorar a hidratação. Com esses ajustes que na verdade não estão ali no planejamento alimentar, você já consegue mudar muitas vezes ali e muito, né, a estética ou a melhora da saúde dessa pessoa. Então não adianta você ficar preocupado na consulta apenas em atingir um determinado cálculo. E nessa busca por atingir um determinado cálculo, você acaba perdendo a oportunidade de orientar o paciente sobre questões tão ou até mais importantes com relação a isso, né? Com relação aí a tantos fatores dentro de uma consulta. Uma perguntinha aqui do Jackson, né? Questões depressivas, né? O tanto hoje que a população sofre, né, com depressão, podem muitas vezes estar relacionadas à disfunção hormonal ou alimentar, sem dúvida alguma, Jackson. E a parte hormonal hoje já é muito bem relacionada, e até eu faço um adendo, um alerta, tá? Pessoas que estão ali usando testosterona para a melhora da estética e são jovens, né, não é uma reposição hormonal tal, elas têm que tomar muito cuidado no momento que vão parar com esse uso, né? Por quê? Porque você tem uma testosterona de 500, vamos falar aqui de um homem, aí ele começou a usar lá uma determinada reposição ou na verdade é um determinado hormônio, assim, não é reposição coisa nenhuma. Chegou ali, nesse caso, né, chegou ali a 1.500 de testosterona. Aí depois de 6 semanas resolve parar, foi viajar de férias ou perdeu o ritmo e tal. Aquela testosterona que era 500, foi para 1.500, ela vai para 200, ela vai para 150. E essa pessoa vai começar a sentir ali sintomas realmente de uma testosterona para ele naquele momento muito mais baixa. Então vai faltar libido, disposição, vai ter realmente sinais mais depressivos. Somente com o ajuste hormonal ela teria uma melhora nessa resposta. Um outro ponto também, muito se relaciona a testosterona com isso, mas também nós temos aqui o estradiol, né? Nós temos aqui esse hormônio tão importante que também deve ser sempre analisado. E aí eu falo por 2 pontos, né? Igual até citei a questão de mulheres na menopausa. É muito comum, né, mulheres na menopausa terem sintomas mais depressivos devido à queda do estradiol, também está relacionada a uma menor síntese de serotonina. Então aqui temos essa situação, mas também temos situações de mexer na parte hormonal. Mexer com o hormônio é igual mexer num vespeiro. Então algo muito comum. O homem vai lá e começa a usar testosterona, vamos colocar aqui um deposteron, um durateston ou outra similar,
e em paralelo está usando anastrozol, né? E o anastrozol vai ali estar inibindo mais os seus níveis de estradiol. O estradiol fica baixinho, testosterona está lá em cima, mas aí ele vai observar queda de libido, vai ficar mais depressivo devido também a baixos níveis de estradiol. Então, tanto estradiol quanto testosterona são fundamentais ali para uma saúde psicológica adequada. Quando entramos ali em um caso de uma reposição hormonal, quando necessário, vamos colocar alguém que ao longo da última década, vamos pegar um homem com 50 anos de idade, que desde os 40 anos a testosterona, que era 600, vem caindo. 500, 400, 300, 250. Se ele entra com uma reposição hormonal, ele tem ali uma melhora absurda no seu bem-estar, na disposição, memória, questão cognitiva. Em paralelo também, muita atenção com vitamina B12, pessoal, né? Muitos relacionam a vitamina B12 com a suplementação só para veganos, mas os onívoros também, devido à má absorção de B12, acaba sendo muito comum. E a B12 está muito relacionada também com a deficiência, com baixa cognição, com dificuldade de concentração e perda de memória. Agora, com relação à alimentação, Jackson, entra essa questão do intestino. Alguém com uma disbiose intestinal, com o intestino sendo bem prejudicado, ela tem uma relação direta também com níveis de depressão ou de uma saúde mental já prejudicada. Então, sem dúvida alguma. Agora, olha só o que acontece no geral. A pessoa come mal, tem um trabalho que muitas vezes ela não está feliz, um relacionamento complicado, muitos problemas, é boleto que não para de chegar. E aquela pessoa vai entrando assim naquela situação onde o intestino está prejudicado, só vai piorando, vai entrando realmente num ciclo vicioso, uma bola de neve, onde sem dúvida alguma a qualidade de vida está indo para o buraco. Eu acho que, fazendo até uma reflexão, né? Hoje, com o mundo digital, nós podemos ter, assim como tudo na vida, né? Temos várias possibilidades. O mundo digital está levando muita gente para o buraco. Essa é a grande verdade. Você observa as pessoas completamente viciadas em tecnologia ao ponto de mal quererem sair de casa, de não conseguir ter um convívio social. Você chega num restaurante e vê as pessoas de cabeça baixa, cada um no seu smartphone. Então, enfim, temos esse lado, os relacionamentos sofrendo aí com essa instabilidade, que com o aplicativo você arranja um parceiro ou parceira em segundos. Enfim, temos muitas coisas que estão deixando o mundo de ponta cabeça, mas algo muito positivo do mundo digital, eu vejo a possibilidade de estudar e trabalhar de forma online. Porque onde eu quero chegar com relação a isso? Eu estou com vários amigos, vários colegas, e eu até sou um deles, que tiveram a sua vida mudada radicalmente com o modo digital. Então hoje eu trabalho 2 dias por semana na faculdade e os outros dias eu trabalho no conforto da minha casa, fazendo reuniões online, tudo aqui no modo digital. E eu tenho alguns amigos que, vários deles na verdade, já lembrei aqui de uns 5 ou 6, que foram mais radicais ainda, estão morando em praias paradisíacas e trabalhando aqui com a internet, foram morar em sítio, enfim, né? Então eu acho que nessa maluquice que nós estamos vivendo, nós também temos uma válvula de fuga, uma possibilidade de fuga para melhorar a nossa qualidade de vida. Então pensem nisso caso vocês estejam numa situação assim complicadíssima. Aqui em São Paulo, gente aí pegando 3 horas de trânsito por dia, dependendo, você consegue pelo menos amenizar essa rotina tão maluca de trabalho, de estresse, usando o modo digital. Outras pessoas veem isso, pessoas que estão ali buscando um suporte financeiro maior, veem com isso uma possibilidade de aumentar os seus ganhos, né? Outras, aí eu me encaixo nesse ponto, e meus amigos de profissão também, já lembrei de alguns médicos, de alguns nutricionistas, que estão, de novo, né, morando ali em praias paradisíacas e trabalhando com a mesma forma que sempre trabalharam. A questão hoje é com o modo digital. Então nós precisamos sim nos adaptar com esse mundo maluco do jeito que nós estamos vivendo hoje, né? Com relação à maior decepção da faculdade, calcular cardápio. Gostei. Então, aqui, o João Almeida: Rodolfo, você faz acompanhamento online? Eu não faço acompanhamento online porque hoje meu foco principal é a educação, né? Sou coordenador hoje de 3 pós-graduações e o meu segundo foco principal é aqui, ó, saúde mental. Então eu trabalho 8 horas por dia, eu durmo 8 horas e tenho 8 horas livres ao longo do meu dia de lazer, algo que realmente
um principal, na verdade, a gente buscar ter ali a nossa saúde em primeiro lugar, né? Mas durante muitos anos vocês sabem que eu me matei de trabalhar, enfim, às vezes o equilíbrio não está está de uma maneira contínua na vida, e sim em algumas fases, né, da vida em si. Então vamos lá, deixa eu aqui. Rodolfo, nutrição na área de pesquisa. O que abrange? Não entendi, Isadora. Enfim. Aqui o que ajuda a baixar os triglicerídeos. Lógico, né? Vai ser o seu estilo de vida como um todo. Algumas pessoas têm ali mais polimorfismos, no sentido ali de ter mais dificuldade de controlar os níveis de triglicerídeos. Suplementação ômega 3 de qualidade está muito relacionada à redução de triglicerídeos. Mas, é claro, o ajuste com relação a carboidratos. Minha texto está em 500. Aqui aquela questão, Adriano, que eu abri a live falando, né? Não podemos avaliar só com números, né? Você está com uma testosterona de 500, tá, mas como que era essa testosterona antes, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Muitas vezes não temos esses dados, então nós precisamos fazer uma relação com a clínica, disposição, libido, performance cognitiva, como que estão todos esses fatores e em paralelo ter aqui uma resposta com relação a isso. Mas muitas vezes ajustando o sono, controle do estresse, esse 500 já pode ir para uns 600, mas o importante é a sua clínica. Não, eu estou muito bem com esses 500, não precisa. Agora, claro, existe o lado da estética, que pode, muitas vezes, você ter uma testosterona mais alta e otimizar os seus resultados, mas aí, de novo, é mexer num vespeiro e procurar um profissional para fazer um acompanhamento longitudinal, onde realmente você não tenha prejuízos, né, com essa escolha. Prejuízos que eu diria, não no sentido de usar uma quantidade absurda, porque um profissional sério nunca vai fazer isso com você. É você abandonar o tratamento no meio do caminho, né? Tem que ter um início, um meio e um fim, porque realmente esse é um grande ponto. Aqui, Isadora, na questão da vitamina B12, um ponto de vitamina B12, pelo menos 500, 600. Eu concordo com você que os níveis não são satisfatórios, né? Vamos imaginar uma B12 com de 300, essa pessoa já vai estar com dificuldade de memória, de concentração. Então, realmente, aqui um ponto de corte legal. Pode colocar 600 para vitamina B12 e 15 para ácido fólico, sempre lembrando da sintonia aqui com relação a isso, tá? Bom, Maio, minha hora chegará. Bonitinho. Tá ótimo, pessoal. Jackson, morar em Santa Catarina é o sonho, né, de muitos, né? Essa semana mesmo um amigo meu, grande profissional, se mudou lá para a Praia do Rosa, né? Olha só que maravilha, né? Então hoje tá muito comum isso, as pessoas que se ligaram, né, dessa possibilidade realmente de estudar pelo modo online, de realmente trabalhar boa parte do tempo no modo online. Isso facilita e muito a vida de muitas pessoas, tá? Bom, pessoal, espero ter ajudado, né? Mais uma vez aqui, você que é nutricionista, vamos lá estudar com a gente. Essa semana temos aqui no início das nossas aulas, a turma presencial já esgotaram as vagas, mas a turma online tem também essa facilidade do modo online, você poder estudar de onde você quiser, da maneira como você desejar. No sabadão eu estarei lá com o Paulo Musi, nós estaremos fazendo a nossa aula inaugural dessa pós-graduação, eu e o Paulo. E enfim, né, estou muito feliz de novo pela volta aqui das aulas presenciais. Espero aqui que vocês aí que são nutricionistas, que um dia sejam meus alunos também. Um grande abraço. Na verdade, até são, né? Aqui de uma maneira informal, nós fazemos aqui disso aqui um pouco uma sala de aula mais informal, mas não deixa de ser que é uma sala de aula. Um grande abraço, pessoal. Ótimo dia para vocês.